Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Amanda Lang e hoje vamos discutir a alienação e o desenvolvimento humano, com base no clássico Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Vamos relacionar isso com as teorias de Piaget e Vygotsky, abordando como as barreiras emocionais, como as mostradas no clipe, afetam o desenvolvimento da identidade e as interações sociais. No vídeo, o protagonista Pink se isola e constrói paredes emocionais, simbolizando a alienação. Vamos explorar como isso se conecta com o desenvolvimento humano e, para nos ajudar, temos a doutoranda Mariana Ashley. Olá, pessoal, e agradeço pelo convite. Se olharmos para a teoria de Piaget, ele diria que a alienação ou a construção dessas paredes emocionais pode surgir em diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo. Quando a criança não consegue lidar com desafios sociais ou emocionais, ela cria uma barreira para se proteger. No entanto, como Piaget nos ensina, o desenvolvimento depende das interações com o mundo. Ele valorizava a construção do pensamento de forma individual, algo oposto ao moinho de carne mostrado no clipe, onde todos devem aprender de forma igual. Sabemos que a realidade é diferente dessa teoria. Já Vygotsky destacaria a importância da mediação social. Ele diria que, sem essas interações, a alienação se aprofunda, pois ninguém ajuda a pessoa a entender ou superar os desafios. Em vez de construir uma parede, ela deveria construir pontes, com a mediação dos professores, superando os moldes rígidos da educação. Vamos agora ouvir um pouco sobre como essas teorias seriam aplicadas em diferentes contextos educacionais, a começar pela professora de escola particular, Laura de Carvalho. Bom dia, Laura. Agradeço por ter aceitado participar aqui com a gente hoje. O que poderia nos dizer sobre suas crenças? Bom dia, Amanda, bom dia, pessoal. Eu agradeço o convite, por estar participando aqui e podemos dizer que na escola particular nós vemos que esses alunos muitas das vezes têm um desenvolvimento mais acelerado. Só que isso não significa que eles estejam livres da alienação. Pelo contrário, quanto mais os alunos veem, mais e mais matérias, muitos esquecem de fatores humanos que são fundamentais para o desenvolvimento deles. Certo. E o que o Piaget dizia? Piaget acreditava que essa construção do eu acontecia em estágios e que a falta de apoio adequado nas primeiras fases podia levar ao ser a um isolamento emocional. Então, para ele, a aprendizagem ela tem que ser ativa e em um mundo ideal assim, as salas de aula deveriam ter 10 alunos no máximo, para que esses 10 alunos pudessem desenvolver métodos construtivistas de maneira que os alunos consigam achar suas próprias resoluções dos seus problemas. Então, para ele, os alunos deveriam pensar com a própria cabeça, só que para isso o sistema tem que mudar. E daí os professores, nós ganharmos salários condizentes com a nossa profissão para conseguir desenvolver esses métodos com os alunos. Ah, sim, entendi. Agradeço a sua explicação. Agora temos aqui conosco o professor Vinícius Mota. E o Vinícius trabalha em escola particular que é vigotskiano. Bom, Vini, o que você pode nos dizer da sua experiência? Olá, pessoal. Já o Vygotsky diria que, nesse ambiente, o mais importante é a mediação, o apoio constante do professor e das interações sociais. Mas mesmo nas escolas particulares, se não houver esse suporte emocional, o aluno pode se sentir alienado, como em Pink. Na música Another Brick in the Wall, é na troca com os outros que construímos nossa identidade. Ou seja, em contrapartida ao que a professora Laura disse, eu acredito que deixar para os alunos construírem as ideias por si só não é de fato efetivo. Pode até ser frustrante, mas mediado a um professor, as ideias podem tomar outras proporções. Obrigada, Vini. E agora na escola pública, como isso se desenrolaria? Estamos aqui com a professora Lana Vargas. Ela vai nos falar um pouquinho de como é trabalhar na escola pública e como é ser piagetiana nesse ambiente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e na escola pública os desafios são ainda maiores. O Piaget nos ajudou a entender que quando a criança ela não tem um acesso a recursos adequados, ela não consegue progredir nos estágios de desenvolvimento cognitivo de maneira saudável. Dessa forma, ela pode acabar se isolando e não conseguindo formar a sua identidade de maneira plena.
Por esse motivo, eu concordo para implementar essas mudanças para umas escolas com as ideias de Piaget, ainda falta uma longa caminhada, muitos obstáculos ainda a serem superados. Já que para sanar esses problemas, seria necessário que o professor ele causasse aquele desequilíbrio no aluno para ele poder se perguntar do porquê que ele está fazendo isso, por que ocorre esse processo dessa forma. Obrigada, Lana. Agora, para falar sobre a escola pública, a professora vigotskiana Giovanna Tramarin. Bom dia. Acredito que o Vygotsky ressaltaria a importância das interações, mas na escola pública as condições podem ser mais desafiadoras. Se o ambiente não favorece a aprendizagem colaborativa, as crianças se sentem sozinhas e a falta de mediação pode criar uma sensação de desamparo. Como no clipe Another Brick the Wall, é mostrado o moinho de carne moendo as crianças enfileiradas para passar por uma mesma forma. Cada indivíduo é diferente, aprende de maneira distinta. Então, da mesma forma que todos são diferentes, deveriam ser ensinados de maneiras diferentes, de forma individual, que o professor conseguisse mediar a interação do aluno com o saber. Todavia, em uma instituição pública em que o investimento é limitado e com uma grande quantidade de alunos de realidades sociais diferentes, se torna impossível trabalhar individualmente com cada um. O que nós, como educadores, podemos fazer é estar à disposição caso venham conversar individualmente com a gente, para se aprofundar no assunto, sempre abertos a conversar e resolver os problemas que às vezes estão além da sala de aula, sendo sempre contrários a qualquer falta de respeito e piadas de mau gosto, como é mostrado no clipe em questão, que os professores eram maldosos com as crianças. Agradeço ter aceitado o convite, Gi. Agora, o menino do videoclipe Pink. Boa tarde, pessoal! Eu sou o menino que inspirou o clipe de Another Brick in the Wall. A minha história é como de muitas outras pessoas. Eu cresci em um ambiente onde me senti sozinho, sem espaço para expressar o que eu realmente sentia. Essas paredes que foram construídas dentro de mim me impedem de ver o mundo como realmente ele é. A escola não me ajudava, meus pais não me entendiam e eu fui me fechando cada vez mais. Os professores muitas vezes só passavam conteúdo, fórmulas que eu não via sentido. Decorar matérias que muitas vezes eu não conseguia fazer conexão com o meu cotidiano. Apenas para passar numa prova e passar de ano. Qual o sentido disso? O clipe foi uma espécie de crítica ao sistema educacional, de tratar todos os alunos iguais, enfileirados como no exército, formando-os todos iguais, moendo num moinho de carne, para que todos tenham conhecimento quadrado sem sair da caixa. E autistas e TDAHs, como aprendem nesse sistema educacional? Sem contar os professores que gostavam de machucar e humilhar. Muitos se sentiam superiores em condições de impor um reforçamento negativo ou piadas de mau gosto, sem pensar duas vezes. Esse personagem é uma representação do que acontece quando a interação social não é suficiente para quebrar as barreiras emocionais. Ele é como uma criança que precisa de um apoio constante para construir sua identidade de forma saudável, além de um sistema educacional de massas que não valoriza o indivíduo, apenas o máximo de pessoas que possam atingir. Hoje discutimos como a alienação surge no desenvolvimento humano, como mostrado em Another Brick in the Wall. Piaget e Vygotsky destacam a importância da interação social e apoio emocional para uma identidade saudável, sem a necessidade de criar paredes. Para superar a alienação, é essencial compreender que o desenvolvimento depende de um ambiente colaborativo, que favoreça a troca e a mediação. No entanto, ainda é necessário um longo processo de mudança nos sistemas educacionais, para que as crianças possam aprender de acordo com suas necessidades. Obrigada a todos por terem aceitado o convite. Agradecemos por nos ouvirem. Não se esqueçam de refletir sobre como as interações, o apoio emocional podem influenciar a nossa jornada de autodescoberta e sistemas educacionais falhos. Até o próximo episódio.